Olá pessoal, boa noite. Uma alegria mais uma vez poder estar com vocês aí, dando sequência, né? A nossa preparação aí para o concurso público. Pessoal aí do Amapá, concurso público aberto para a Polícia Militar do Amapá. Fique ligado nas nossas dicas aí, tá legal? Gente, é muito bom poder falar com vocês, né? Poder trocar uma experiência com vocês aí. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Ednei. E eu vou trabalhar com vocês o direito penal hoje. Tá legal? Daqui a pouco nós também vamos falar mais para frente aí do direito processual penal. Tá legal? Aí fica aí a dica para você se preparar. Quero já me justificar aqui, questão da voz, eu vou reduzir o ritmo aqui, porque não tô legal da voz, né, pessoal? Eu sei que vocês entendem aí todo mundo, mas nós vamos nos esforçar aqui para dar o melhor, tá bom? Como sempre nós fazemos. Gente, eu tava vendo uma reportagem. Vai abrir nos próximos meses, nos próximos 2, 3 anos, só no sudeste de Minas Gerais, vários concursos públicos com milhares de vagas, né? Com salários aí, ó, iniciais de R$20 mil. R$20 mil. E onde estão esses melhores salários? Estão na administração direta, né? Estão na administração direta. Administração direta. São ótimos salários. Mas eu digo para vocês uma coisa, os melhores salários da administração direta estão voltados aqui, ó. Estão na questão administrativa, ó. Opa, esse D aqui é mudo. Falha nossa aí. Na administração fazendária, olha aqui, ó. Importante, tá bom? Administração fazendária. E também, onde mais? Nas carreiras jurídicas. Carreiras jurídicas, nessa ordem, tá, pessoal? Olha. E depois, no terceiro lugar, nós temos as carreiras policiais, tá bom? Então, nessa ordem aí, questão administrativa da administração fazendária, né? São os auditores fiscais, pessoal do Tribunal de Contas, aquela galera lá que realmente faz a grana chegar para pagar todo mundo, né? Então, é até compreensível que essa carreira aqui ganhe um ótimo salário, ó. A fazenda e a jurídica. Os magistrados, né? Promotores, defensores públicos, a galera das áreas jurídicas, é justificado um bom salário para esse pessoal aí. Agora eu acho que a grande mudança, a grande virada vai vir aqui, ó, nos próximos anos. Porque a tendência natural é a valorização, olha aí, valorização das polícias, de um modo geral. Das polícias, né? Tanto a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, os guardas municipais, enfim. Essa galera, eu acredito que nos próximos anos vai haver aqui, sem sombra de dúvida, uma valorização dessa categoria. E aí que você se enquadra, né? Eu estava vendo aí alguns editais, aí, em média, R$5, R$6 mil para o soldado no início de carreira, né? E aí vai subindo. Eu acredito, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Eu acredito que o Brasil não vai demorar a estabelecer um teto para as polícias, para os soldados. Eu acho que vai bater aqui, ó, R$10 mil. Eu imagino. Por quê? Há uma cobrança da categoria, da classe, há uma organização. Nunca se falou tanto em organização das polícias como se fala agora, né? E isso é bom.
Isso é bom, porque todas essas outras classes aqui, ó, são organizadas. Eu diria mais, elas não são só organizadas, elas são cúmplices, ó. Cúmplices, né? São cúmplices. E elas são também corporativistas. 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 Aqui, não quero que você leve para o lado pejorativo da palavra, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que essas duas classes aqui, administrativa, fazendária e jurídica, eles são cúmplices, né? Eles têm sintonia entre eles, não para proteger um ao outro nos seus erros. É por isso que eu estou falando para você, não leve a palavra para o lado pejorativo. Mas são cúmplices, eles falam a mesma língua. Eles também são corporativistas, eles se abraçam. E não tem vergonha de fazer isso. Eles vão em público e fazem isso, né? E a gente está começando a ver isso também nas carreiras aqui, ó, das polícias. É importante. Hoje, a gente conversa aí com os oficiais, a gente vê o desejo que eles têm que a classe suba para o modo geral, todo mundo ganhe bem ali, razoavelmente bem, né, pessoal? Para que tenha condições de se manter. Eu, por exemplo, tenho primos na Polícia Militar de Minas e no Rio de Janeiro. Eu lamento dizer, pessoal, o meu primo da polícia na capital mineira, ele não pode andar fardado para chegar na casa dele, porque ele mora numa favela, né? Então isso é terrível. Isso é terrível. E no Rio de Janeiro o primo também não é diferente lá não. Então é preciso que haja uma valorização das polícias. E volto a dizer, nunca se falou tanto em organização, em busca de resultados para a categoria como está falando agora, tá? Então, nós estamos nessa ordem aqui, mas com um adendo para a supervalorização das carreiras policiais. E é aqui que o Monstros entra para te ajudar aí a buscar a sua aprovação para o concurso público da carreira da segurança pública. Eu, particularmente, estou falando de costa para vocês, pessoal, mas eu quero que vocês saibam que estou ligado, hein? Eu, particularmente, respeito muito as pessoas que são policiais, né? Eu acompanho aí vários canais de alguns policiais na rede aí, no YouTube, e acho legal o que as pessoas têm feito, né? Admiro e respeito demais. Então você que quer ser um agente da segurança pública, meus parabéns e a minha admiração, tá legal? Os meus respeitos. Gente, então, sem mais delongas, vamos falar aqui hoje do tempo do crime, tá legal? Tá no artigo 4º. Artigo 4º do Código Penal. Certo? Olha aqui. Como o sol nasce todo dia, isso vai cair no seu concurso, pode ter certeza. Tempo do crime, lugar do crime. Isso aqui é certo. Como 2 mais 2 é 4, é certo que o concurso público que você vai fazer vai cair na sua prova lá. Então hoje nós vamos falar do tempo do crime. Tá legal? Então vamos lá. Artigo 4º diz assim: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Aí alguém pode dizer assim: então está explicado. Local do crime, o tempo do crime, é isso aqui. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Aí que vem as pegadinhas que você precisa prestar bastante atenção para você não ser reprovado lá na sua prova, tá legal? O tempo do crime. Vamos lá? Tempo do crime. Tempo do crime. Tempo do crime. É onde o tempo do crime? Estamos falando do momento que ocorreu o crime. Ocorrência. Tempo do crime é o local, a ocorrência. Ocorreu quando? Ocorreu dia 1º, dia 2, dia 10, dia 11. Estamos falando aqui do tempo.
Tá bom? Não se esqueça. Temos também que identificar o lugar do crime. O lugar do crime. Lugar do crime. Lugar do crime. Onde ocorreu. Aqui nós temos quando ocorreu, tá, pessoal? Ó, quando. Quando. Pergunta-se. Aqui nós temos, ou seja, a data, né? Data do crime. Enquanto que o lugar, ele está dizendo o quê? Lugar do crime significa dizer onde ocorreu. Onde ocorreu. Professor, mas é importante saber disso? Demais. Demais da conta. Primeiro, para a questão de o tempo do crime. Primeiro, para ser arguída a prescrição, a extinção punitiva por parte do Estado de punir o agente infrator de um tipo penal. Então, o tempo do crime é fator determinante para se apurar a prescrição ou não da pretensão punitiva por parte do Estado. Certo? Então é importante. Lugar do crime, local onde ocorreu o crime, é importante saber, sim, por questões de quê? Competência. Competência. Ó, competência. Agora aqui eu vou dizer para vocês, isso tudo é o quê? Formalidade. Lugar do crime, tempo do crime. Nós temos aqui então o quê? Os requisitos da formalidade. Formalidade. E quais são as consequências de não se observar o tempo do crime, o lugar do crime, no quesito para se aplicar as formalidades? Quais são as consequências de não observar o local e o tempo do crime? Nós, então, se não for observado, nós vamos infringir as formalidades legais. E quais são as consequências? Presta bem atenção. Tem um ex-presidente da República aí solto. Entendeu? Tem um ex-presidente da República que foi processado, condenado, chegou a ficar preso e foi solto. Por quê? Não se observou o que? As formalidades. Ó. Isso aqui é extremamente importante. As formalidades, elas causam o quê? A não observação das formalidades gera nulidade. Ó, nulidade. Gera nulidades. Poxa vida, é verdade, professor? Verdade. Uma vez a lei dizendo assim, tem que se observar esse requisito. E vai lá a autoridade policial e não se observa. Vai lá o Ministério Público na pessoa do promotor também e não observa. Vai lá o juiz na pessoa o Poder Judiciário na pessoa do juiz natural, que é o juiz que recebe. Aqui natural não. O juiz que recebeu aquela denúncia do Ministério Público. E então foi saneado o processo, foi processado, foi aplicada uma sentença. Mas lá na frente alguém descobre que as formalidades não foram observadas. O que vai acontecer? Sendo arguído a falta de formalidade, estará caracterizada a nulidade do ato, ou seja, tudo que foi feito para trás fica nulo, como se não tivesse existido. E aí nós vamos entrar no tempo aqui, ó. Aí você vai para o segundo tópico, que é o tempo, e você vai observar o que aqui no quesito tempo? Prescrição. Poxa vida! Prescrição. Ou seja, prescreveu a pretensão punitiva do Estado. Foi oferecida uma denúncia no dia 1º de janeiro, 1º de fevereiro de 2015. Exemplo. Um crime que era punido lá com 3 anos de pena, né? Tudo nesse sentido abstrato. Porém, em 2022, descobriu-se o quê? Descobriu que o juiz que processou o crime, o juiz que recebeu a denúncia, saneou, instruiu, julgou e condenou, não era o juiz natural, não era o juiz competente para aquele ato.
Então, observou-se isso em 2022. A parte lá trocou de advogado e o novo advogado é atento, ele chega e observa isso. Ele vai arguir o quê? A falta de formalidade, porque o juiz que processou o processo desse cidadão e condenou ele foi o juiz da comarca A. Porém, o crime ocorreu no lugar B, portanto, quem era o juiz competente deveria ser o juiz B. Porém, como esse aqui, ele proferiu a sentença, ele gerou nulidade do ato por falta de observar as formalidades. Então, esse crime aqui, ele prescreveu. Por quê? A denúncia que foi recebida dia 1º de 2015, deveria o Estado ter terminado a punição, concluído o processo com a sentença 2015, 2016, 17, 18, 2018. Porém, já passou, estamos em 2022, petição simples, arguição de nulidade, extingue-se a punibilidade por falta de observância e prescrição. Tá legal? Vou sair da frente aí, você bate 1, 2, 3 aí, tudo nosso. 1, 2, 3, voltei, vamos falar. Dá exemplo melhor, professor, eu vou dar exemplo para você, para ficar tranquilo. As minhas aulas é dinâmica assim mesmo, tá, pessoal? É muita coisa para ser falada, tem gente que fala um monte de coisa. Eu gosto de ser mais sucinto, objetivo, para que você capte as coisas de uma forma mais fácil. Tá legal? Então vamos lá, exemplo. Vamos dar exemplo mais claro. O cidadão cometeu um crime no estado de Minas Gerais. Exemplo, capital de Belo Horizonte. Capital de Belo Horizonte, de Minas. Capital de Minas, BH. Ele cometeu um crime aqui, em BH. E ele fugiu para Salvador. Capital. Salvador. Lá ele foi preso. Processado. Salvador, Bahia. Um abraço para os baianos aí. Olha aí. Aí o que acontece? Não se respeitou o lugar do crime. Ou seja, o juiz que condenou esse cidadão aqui, ó, esse agente aqui, ele é um juiz que nós chamamos, a legislação chama de juiz incompetente. Incompetente. Mas não é no sentido de não dominar a ciência jurídica, não. Ele não é o juiz apto, ele deveria ter se declarado incompetente. Quando ele recebeu a denúncia do MP, ele deveria ter falado assim: ó, Ministério Público, doutor promotor, o crime foi cometido lá em Belo Horizonte. Eu sou juiz, em que pese eu ser juiz, mas eu sou juiz aqui em Salvador. Eu não posso processá-lo lá. Entendeu? Senão vai gerar nulidade. Então é isso. Um exemplo simples e claro para você entender, tá bom? O que seria o local do crime e qual a sua importância. Há caso de exceção, tá? Pode ficar tranquilo. Há casos de exceção. Então vamos lá, tomar mais uma aguinha aqui. Tomei a vacina de Covid aí, pessoal, há 4 dias atrás e não tá fácil, tá? Vamos lá? Existem 3 teorias para o tempo do crime. Nós temos a primeira teoria, que é a teoria da atividade. Atividade. Tá legal? Nós temos ainda uma segunda. Vamos falar primeiro da teoria da atividade. O que essa teoria fala? Essa teoria nada mais é do que o Código Penal adotou. É a conduta do agente ação ou omissão. Entendeu? Exemplo. O Código Penal adotou essa teoria aqui, ó. Aí já vai o primeiro bizu para você ir para concurso público. Se no concurso público cair assim, qual a teoria que o Código Penal brasileiro adotou em se tratando do tempo do crime? Aí vai te dar lá. Teoria da atividade, eu tenho que pôr a outra aqui. Segundo, a teoria do resultado. Teoria do resultado.
resultado, certo? E ainda uma terceira teoria, que é a teoria da ubiquidade. Ubiquidade. Ou teoria mista. Mista. Certo? Aí já vai a primeira pergunta. A primeira dica: se na sua prova a banca perguntar assim, qual a teoria que o Código Penal brasileiro adotou em se tratando do tempo do crime? Aí vai aparecer lá, teoria da atividade, teoria do resultado, teoria da ubiquidade ou mista. O que você vai fazer? Opa, o professor Ednei falou que o Código Penal adotou a teoria da atividade. Prova objetiva, fechou, ganhou a pontuação, bora para a próxima. Legal? E se cair, vai cair isso aqui, ó. Vou sair da frente, você dá uma printada aí, ó. 1, 2, 3, fechou, é isso aí. Tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou apagar as duas de baixo para você entender. Dá um exemplo. Teoria da atividade. Vou confirmar aqui o reloginho, porque o tempo não para. Teoria da atividade. Ela considera o quê? Ela considera o tempo da ação e da omissão. Porque nós sabemos que os crimes ocorrem pela ação e pela omissão. São os dois fatores, tá? Que incidem sobre o crime, ação e omissão. Comete-se crime agindo ou não agindo. Tá legal? Um exemplo claro aqui, que a sociedade fica pé da vida, mas é assim que funciona. Exemplo, olha aqui. O menor infrator. O menor, ele tem hoje 17 anos. Olha aí. 17 anos, 11 meses e 29 dias de vida. Pelo Código Civil, ele é menor. Ele não é uma pessoa apta a conduzir a sua vida, né? Ele não pode abrir conta em banco sem o representante legal. Ele não pode fazer uma série de coisas, não pode tirar carteira de habilitação. Ele não é capaz. Ele é incapaz, certo? Então o Código Penal diz que ele é incapaz. Ele comete um crime de homicídio. Homicídio, ele mata alguém. Homicídio. Hoje, ele tem 17 anos, 11 meses, 29 dias de vida. Matou hoje, foi detido pela guarnição, foi levado, apresentado ao juiz, foi para o centro de ressocialização lá para os menores. Aí vem a pergunta, ele vai ser para aí amanhã, depois ele completou 18 anos, o processo vai ser julgado, etc e tal. O juiz irá julgá-lo como menor, ele será processado como menor e julgado como menor, ou como capaz? Ou como capaz? Qual que é? Grande interrogação. Não precisa. Ele vai ser processado, julgado e aplicado a sua pena. Presta bem atenção. Não chama-se pena, medida cautelar, medida socioeducativa. Presta bem atenção. O menor não recebe pena, recebe medida socioeducativa. Tá legal? Ele será julgado pelo ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente. É isso o que o Código Penal adota, tá legal? É o que é e pronto. É a lei rígida, seca, doa quem doer, gosta quem não gosta, tá bom? 1, 2, 3, saí. Fechou, tudo nosso, tô de volta. Vamos lá. Vamos falar também, vou apagar aqui rapidamente. E vou falar agora da segunda teoria. Que é a teoria do resultado. Teoria do resultado. Beleza? Dando sequência. Segunda teoria. Teoria do resultado. Resultado. O que é isso? Simples. Essa teoria ela explica o quê? Que o tempo do crime
é onde se cometeu, onde o crime foi consumado, onde o resultado foi consumado. Tá legal? É simples, a resposta é muito simples. Essa teoria diz o quê? Que considera-se tempo do crime, o momento da consumação. Consumação barra resultado consumado. Resultado. Entendeu? É o que essa teoria do resultado explica. Mas volto a dizer, a teoria adotada pelo Código Penal é a teoria da atividade, tá bom? Não se esqueça. A terceira teoria, é a teoria da ubiquidade. Ubiquidade. Teoria da ubiquidade barra, ou seja, aquela que mistura uma com a outra, né? Mista. Vou escrever mista aqui com S também, para aqueles que não se confundirem. Mista ou mista, tá bom? A mente fugiu agora aqui, se é com X ou com S. Sei que vocês entendem. Essa teoria considera o quê? Enquanto a teoria da atividade, adotada pelo Código Penal, ela é rígida, ou seja, é o que é e ponto, essa aqui, a teoria do resultado, considera o momento da consumação como sendo o tempo do crime. A teoria da ubiquidade, ela considera uma e outra. Aqui, uma e outra. E outra. Tá legal? Ela considera tanto a teoria da atividade como a teoria do resultado. Ela abarca. Professor, acontece isso por aí? Acontece, com certeza. Aí tem que ter o advogado para ir lá e bater e falar, não, olha, em que pese o doutor magistrado entender que o cidadão que atirou no rapaz lá em Minas Gerais, ele foi preso aqui, o senhor achar que o juiz é competente, mas o Código Penal diz que não, o senhor é um juiz incompetente, portanto, é nulo o seu ato, os atos praticados. E se ele manter a decisão, o que você faz? Apela para o tribunal e o tribunal vai reconhecer a teoria da atividade e o seu cliente lá será beneficiado, né? Então é isso aí, pessoal, certo? Teoria do resultado, teoria da ubiquidade. Lugar do crime, teoria mista. Vamos ler aqui rapidamente, só para vocês se sintonizarem. Tempo do crime. Olha aí, lugar do crime. Isso aqui é mamão com açúcar, tá legal? Lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, do ato ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Tá legal? Isso aqui é o lugar do crime. Vou apagar, tá, pessoal? Pra gente falar rapidamente no lugar do crime. E você então vai entender. Lugar do crime. Lugar do crime. Segundo inteligência do artigo 6º. Artigo 6º do CP. Código Penal. Vamos ser redundante e ler de novo. Vamos ver? Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu o resultado ou deveria produzir-se o resultado. Tá legal? Então é importante. No Brasil observa muito pouco isso, pessoal. Muito pouco se observa. Aqui no Brasil, o que eu vou dizer para vocês agora. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, acontece muito isso, em países um pouco mais, que nós chamamos de desenvolvido. Um exemplo, aquela situação que a gente viu muito, os jovens aí capaz que não vão lembrar. Há uns anos atrás, os Estados Unidos enfrentou muito um crime lá chamado, um crime que era cometido por terroristas, que era a carta-bomba. Carta-bomba. Bomba. Só que aqui não era, às vezes não era aplicar, jogavam a bomba, um explosivo, não.
Eles mandavam lá, chamava-se carta-bomba até por causa disso, né? Eles mandavam um vírus lá chamado Antraz. Pesquisa aí, vai numa pesquisa, tá? Antraz. Era mais ou menos assim, alguém recebia uma carta no estado A, né? Que foi remetido do estado C, no estado D, um exemplo, né? Pra você ver, nada a ver. O estado foi uma carta direcionada para o destinatário A, o seu remetente foi o D, né? Aí vem a pergunta, o crime aconteceu aqui, o vírus foi colocado no estado D, mas a pessoa que foi atingida por ele quando abriu a carta, morava lá no estado A. Aí fica a pergunta, aonde ocorreu o crime? Me explica? Aqui está a ação, né? E aqui está o resultado. E nas duas tem dolo. Olha para você ver. É por isso que nasceu a teoria mista da ubiquidade. Tá vendo aí? Ubiquidade, não é equidade não, ubiquidade. Por quê? Nesse caso, tanto o juiz do estado D é competente como o juiz do estado A. Ambos são competentes para processar, sanear, processar, julgar e aplicar a pena para o agente. Entendeu? Como está explicado agora? Como os exemplos nos ajudam? Como isso é importante demais? Legal? Pessoal, tempo do crime, lugar do crime, não tem muito que explicar muito mais além disso, tá legal? Mas aí fica a dica para você, na reta final, dá uma examinada aí no tempo do crime, né? Principalmente na teoria da atividade. Teoria da atividade, porque é o que é adotado pelo nosso Código Penal, tá bom? Alguém fala assim, o Código nosso de 1940 e 41 é muito defasado. Não, pessoal, mas ele vem sofrendo atualizações. Por exemplo, algumas atualizações aqui no artigo 4 foram atualizadas em 1984. Tá vendo? Então não tem tanto tempo assim. Às vezes as pessoas querem fazer um Código Penal novo, a gente até respeita, mas não há necessidade disso. As atualizações elas vão acontecendo de acordo com o Congresso, né? A sociedade vai clamando, o Congresso vai atualizando e as coisas vão acontecendo, tá bom? Então não pense, o crime ele foi tipificado lá em 1940, na década de 40, porém sofreu atualização no ano de 84, ou seja, 40 anos depois, né? Se bem que já está quase na hora, tem quase 40 de novo. Então é isso, tá bom? Fica aí com Deus, tudo nosso. Tchau, obrigado!